Opa, galera, beleza? Agora já tá de dia, né? Agora é mais fácil de fazer o vídeo e tal. Nossa, mas deve estar estourado, peraí. Não sei. Enfim. Vamos ver. Mano, tá tudo vermelho aqui nos decibel do áudio, mas eu acho que se você abaixar, funciona bem. Então, cara vagabundo, né? O cara não gosta de configurar as coisas. Enfim, vamos ver ainda. Esse vídeo aqui eu comecei a ver o primeiro minuto dele. E eu pensei, porra, agora eu tenho um canal. Agora dá pra fazer react. Coisa que eu sempre quis fazer, né? Tipo, quem não quer fazer um react? E é isso, velho. Eu vi o primeiro e aí eu já tenho uma opinião aí já pra falar. Queria dizer que não quero atacar o mano desse vídeo. Provavelmente eu vou discordar dele, mas, enfim. Vou falar aqui, né, o que eu tenho pra falar. Quem quiser ver o vídeo original, veja. E eu tava até pensando, galera. Isso aqui do lado é um TXT pra me escrever as coisas. E eu tava pensando em deixar ele bem grande até, viu? Tipo aqui. Tanto pra incentivar quem quiser ver o vídeo ir lá no cara original, né? Porque eu não tenho nenhuma webcam. Isso aqui seria a webcam aqui, ó. O meu webcam é um TXT. Mas... Aí, caralho. Cara burro. Aí... Então... É isso. Eu vou anotar uns bagulho, né? Tipo... O que ele falar e depois minha opinião. Tipo... Sei lá o que. Aí eu respondo... E sei lá. Entendeu? Acho que é bem fácil de entender. Enfim. Vamos dar play aqui. Deixa eu apagar a bomba. Esse aqui é um design clássico de personagem de videogame antigo. Eles são simples, diretos e extremamente legíveis. Agora, olha esse aqui. Esse é um típico design de personagem de gacha, meu bruxo. Eles são hiper chamativos, cheios de assimetrias, acessórios e motivos visuais pra todo lado. Parece até que eles saíram direto do São Paulo Fashion Week, tá ligado? E não é só a quantidade absurda de elementos que eles têm. Os conceitos também são completamente bizarros. Cavalos virando waifus, figuras históricas virando waifus e o meu favorito, armas virando waifus. Fica muito evidente que esses dois tipos de design têm... Peraí. Eu vi até essa parte aqui. E ele falou de... Bom, pra começar ele começou fazendo uma comparação, né? Tipo, design simples, né? E ele dá a entender que design simples é melhor, né? Que design complexo, digamos assim, é over design. Tipo assim, o pior é que eu não gosto muito realmente dessas monte de firula, tá ligado? É meio paia. Principalmente no Genshin, cara. Eu acho o design de personagem do Genshin muito feio. Tem um monte de coisa, nossa, tipo... E a estética também não ajuda. Eu vou fazer depois uma comparação entre dois personagens aqui pra sei lá, deixar mais claro a minha opinião sobre um design que é bom ou que é ruim. Mas tipo, isso aqui, mano, ele mostrou o design de personagem e ele mesmo falou, né? Os primeiros designs dos clássicos e tal. Mostrou o Mario, mostrou que nem lá Mega Man azul. E assim, eu vejo isso não como uma escolha de design, mas sim uma limitação técnica da época, né? E... tá ligado? Na época que esses jogos foram criados, velho, o computador não chegava nem a 1 GB de RAM, eu acho. Agora eu tô palpitando legal, mas eu acho que não chegava, velho. Então, assim, muita textura, muito polígono, muita conta pro processador fazer, não rolava não, velho. Então tinha que ser simples. Tinha que ser simples. E sem contar que isso daqui também, né, levou, tipo, personagens legíveis, ele disse. Cara, personagem legível... Ele tá querendo dizer que é de fácil acesso, né? Pelo que eu entendi aqui. Vamos voltar. Esse aqui é um design clássico de personagem de videogame antigo. Aí, eles são simples, diretos e extremamente legíveis. Beleza. Agora... Então, cara, isso é tipo aquele problema, né, que a gente tem com música também.
Que hoje em dia as músicas estão cada vez mais sem graça e ruins, porque elas estão mais massificadas. E tem gente que vai culpar o capitalismo por isso, mas não, eu culpo as pessoas mesmo. Então, e é foda, cara. É foda. Eu acho isso muito tosco você falar isso como uma coisa boa, necessariamente. Mas, igual, como eu disse, né? Realmente, overdesign eu não gosto muito. Mas isso definitivamente não é um defeito por si só. Mas vamos lá. Olha aí. E nem é uma regra, né? Ele tá falando que as bizarras regras, por mais que tenha muito assim, cara, tem muito personagem simples bom também, tá ligado? Principalmente de raridade baixa, você vai ver aí. Enfim, vamos lá. Mano, e isso daqui na tela, por exemplo? Eu não gostei muito desse design, né? Tipo, muito colorido e tal. Mas há quem goste. Também tem essa, né? Tipo... Enfim. Esse aqui, esse é um típico design de personagem de gacha, meu bruxo. Eles são hiper chamativos. E nem é só de gacha, mano. Aqui. Ele falou um bagulho que eu também acho fodido de... Eu acho meio feio. Tipo, igual essa mina do meio, tá ligado? Ela tem uma bota maior que a outra, velho. Eu acho isso muito feio, velho. Não... Tá ligado? E esses... Não sei o nome disso aí na perna, na coxa, que é tipo um colar. Eu acho feio também, mas é a minha opinião, né? E não é pra sinalizar virtude, tipo, eu realmente acho... Eu prefiro não ter. Mas é lógico que vários personagens têm e eu gosto deles mesmo assim. Mas enfim, vamos lá. Acessórios e motivos visuais pra todo lado. Parece até que eles saíram direto do São Paulo Fashion Week, tá ligado? E não é só a quantidade absurda de elementos que eles têm. Os conceitos também são completamente bizarros. Nunca nem vi. Cavalos virando waifus, figuras históricas virando waifus. E o meu favorito, armas virando waifus. Esse bagulho, velho, eu acho muito da hora. Principalmente do Azur Lane que eles fizeram, né? De barco da Primeira e Segunda Guerra Mundial virar waifu. É muito engraçado, mano. Mas, tipo assim, é legal porque tem um background, né? Tem algo que você conhece às vezes também. E dá pra você se identificar mais. Às vezes você gosta de uma arma na vida real e aí você fala, caralho, tem uma versão dela de anime, mano. Que louco. Tá ligado? Então... eu acho que ele nem disse isso como crítica, né? Ele falou, meu favorito ali no final. Não sei. Vamos ver. Fica muito evidente que esses dois tipos de design têm filosofias completamente diferentes. Eu tenho jogado bastante jogo com legenda, ultimamente, mano. E se teve uma coisa que eu percebi é que muitos deles pegam as regras convencionais do character design e jogam na lata do lixo. Eles parecem ter ali um conjunto de regras e tendências muito Peraí. Cores tendem a ser altamente saturadas, poses dinâmicas, ruído visual. Cara, isso daqui é um design japonês, né? Posando de forma extremamente inconveniente. Ah, nossa, que problemão, né? Que problemão. O artista provavelmente gastou umas 100 horas fazendo isso. E os caras falam que isso é ruim, né, velho? Os caras falam que isso é ruim. Você prefere um artista estar empregado gastando 100 horas pra fazer isso do que uma IA fazer? Se você prefere, você não reclama, né? Se você não prefere, sei lá. E inclusive eu entonei totalmente errado o que eu falei. Puta merda. Mas tá bom. tá ótimo. Enfim. Geralmente exibe seu Ultimate real. No Nikkei, inclusive, a animação do banner é a Ultimate, né? Pelo que eu saiba. O formato geral da arte é quase sempre circular. Beleza. Geralmente algo assim no fundo. Cara... Eu adoro os fundos do Azur Lane, principalmente da facção KMS e da RN. Pera, é RN? É do Northern Parliament, eu não lembro se é RN. Eu acho que é a Itália, né? RN. Enfim, depois eu mostro isso, pá. Mas enfim, ponto de vista da câmera de frente para o personagem assim. Eu comecei a ler totalmente fora de ordem, né? Mas tá bom. Caralho, velho. Beleza. Tipo, até agora eu só tô vendo coisa genérica aqui, tipo... É verdade, né? Isso realmente se encaixa, mas eu não sei se o sentido foi criticar, porque... Meio que... Isso não diz muita coisa, né? Tipo... Pontos de vista de câmera. Personagem olhando de cima, personagem de costas, personagem de lado, personagem
de frente com uma câmera bem embaixo, né? Você queria que o ponto de vista fosse como? Olhando os órgãos de dentro do personagem? Tá ligado? É isso que eu não tô entendendo. Mas tá bom. Uma tonelada de detalhes. Cara, eu não... Tipo, beleza. Só vamos, né? O mundo parece estar acabando ali. Muita coisa dramática acontecendo e tal. Esses caras nunca viram um anime, né? Tipo, uma luta totalmente dramática no anime, velho. Tipo, numa arte, se você quer passar uma emoção, às vezes você realmente deixa aquilo maior, tá ligado? Você faz mais talvez do que você deveria, entre aspas. Porque não tem regra, né? A arte e tal. Ruído visual. Isso... cara, isso eu acho feio. Ruído visual eu acho feio. Mas vamos lá. Que à primeira vista parecem ser meio bizarras e contra-intuitivas, pois elas... Ruído visual, mano. O comparativo que eu pensei foi os Manju nas skins do Azur Lane. Só que eles não... Eles são daorinha até, velho. Porque eles têm umas interações às vezes e eles mostram, sei lá, a empresa, os devs. É tipo um símbolo. Eu acho legal até. Mas eu entendi aquilo ali talvez seja um ruído visual, tá ligado? São altamente desaconselhadas em um design de personagem convencional, mas que misteriosamente pros gachas acaba funcionando, monetariamente pelo menos. E hoje eu gostaria de explorar algumas dessas tendências com vocês. Presta atenção. Se tá ganhando dinheiro é porque tá vendendo. Se tá vendendo, as pessoas gostaram o suficiente pra gastar dinheiro. Inclusive, ó, o Macchiato aí, que ele falou. A mina é uma arma. Então, velho, isso não é um problema. E o problema é você jogar odiando o jogo, tá ligado? Eu acho que você é muito mais burro se você joga o jogo não gostando das coisas que ele tem pra oferecer do que você, sei lá, você abandona o jogo e vai pra outra coisa, tá ligado? Se você reclama de um bagulho e não muda, aí realmente ferrou, né? Mas tá bom, vamos lá. Mas pra todo mundo ficar na mesma página, vale a pena a gente tentar... Cara, eu vi um pouco nos comentários também, depois a gente pode até ver aqui também. Definir o que seria um bom design de personagem, né? Existem muitos princípios que contribuem para isso, mas simplificando bastante, é basicamente uma boa comunicação. Design de forma geral visa resolver um problema específico dentro de certas limitações, e no caso específico do character design, é como comunicar coisas sobre um personagem de uma forma visualmente interessante. E é justamente essa coisa da comunicação que os gachas fazem de um... Pera aí, eu não sei se eu concordo. Às vezes o jogo só quer fazer, tipo, personagem bonito, tá ligado? Sem querer passar uma ideia muito, nossa, background. Mas tá bom, vamos ver. Modo muito esquisito. Mas com certeza o design vai ter... Meu Deus, propaganda, viado. Aqui acabou, tá? Aqui acabou. Vamos lá. React com propaganda é foda. Mas enfim, de fato, os personagens, eles têm um design que tem que parecer, no mínimo, com a personalidade deles, né? Senão fica muito zoado. Mas tem jogos que isso não importa tanto, tá ligado? Mas vamos lá. Em outras mídias, o visual dos personagens é muito utilizado para ser uma espécie de narrativa visual deles, ajudando assim a história a ser contada. Em Bleach, por exemplo, o visual do Aizen resolve um problema muito específico, como esconder o fato de que esse cara é o grande vilão da obra. A solução é criar um visual gentil, confiável e pouco ameaçador, fazendo com que ele passe completamente fora do radar do espectador. Já em Hoseki no Kuni, o problema de design é outro, como tornar visível uma transformação psicológica profunda que acontece na protagonista ao longo da história. A solução foi fazer a personagem passar por mudanças drásticas de aparência, que simbolizam seu auge, sua queda e seu renascimento. Porém, quando a gente vai pra gacha, algumas coisas não parecem fazer muito sentido à primeira vista. Por exemplo, eu adoro jogar Heroes Frontline. A história é super séria, cheia de reviravoltas, tramas políticas e tudo mais. Mas então surge a pergunta, por que diabos eu tô controlando uma garota robô com fantasia de coelho num cenário pós-apocalíptico e militar? Esse design da Carole, que é totalmente destoante da história que ela tá inserida. A lupa de Wandering Waves é outro exemplo revelador. Se você não soubesse nada sobre ela, o que você teria adivinhado só de olhar pro visual? Que ela é bonita? Ok, não, calma aí. Sim, existem designs
que se propõem a fazer coisas e outros não, né? Tipo, na arte, mais ou menos, não tem regra, entre aspas. Só que o que acontece? Os artistas, muitas das vezes, eles seguem padrões de fato, tipo sequência de Fibonacci, pra fazer a proporção áurea, né? Coisas bonitas e tal. Eles seguem proporções e simetria. Eles fazem um esboço, rascunho primeiro, porque eles sabem que se ele fizer algum bagulho do nada, a chance de sair algo ruim é muito grande. E não é subjetivo, tá ligado? Não existe coisa feia e existe coisa bonita, tá ligado? Só que tem gente que gosta de coisa feia. E tem gente que não gosta de coisa bonita também. Isso que é foda. Mas... beleza, peraí, deixa eu dar uma voltada aqui. Ele diz que não tem nada a ver a roupa dela no que ela tá inserida. Eu confesso que eu pulei a história desse jogo. Eu não vejo muitas histórias do gacha, principalmente não hoje em dia. Mas, cara, isso não é um problema pra mim e provavelmente pra ninguém que joga o jogo, tipo, da maneira certa, que é só pra pegar os personagens, tá ligado? Assim, se você não quer... se você quer jogar um jogo pela história, joga um jogo de história, tá ligado? Enfim. Pra mim, a história no gacha é uma desculpa pra você, sei lá, ter atualização e ganhar gema. Mas talvez eu seja o burro aqui, né? Deixa nos comentários aí o que vocês acham. A história que ela tá inserida. E essa opinião foi totalmente da boca pra fora. Eu nem pensei muito sobre isso, tá? Mas enfim. A lupa de Wandering Waves... mas essa aqui, ele vai falar, né? Ela é uma gladiadora e tal. A história dela eu vi, inclusive. Ela e o Rover lutam juntos, né, e tal, pá. E assim, velho, num jogo como Wuthering Waves, tá ligado? Num mundo, tipo, que não se assemelha muito ao mundo real, tá ligado? Onde frequências vibram, tá ligado? Resonators, tal, pá. Eu acho que esse é uma das coisas menos importantes pra se notar, tipo... ela não parece uma gladiadora, né? Ela não parece um cavaleiro, uma cavaleira, mas e daí, tá ligado? Ela foi feita pra ser bonita, pra ela vender e dar dinheiro pra empresa continuar e fazer coisas que o público gosta, que é o quê? Personagem bom e bonito, tá ligado? Mas tá, vamos lá. Outro exemplo revelador. Se você não soubesse nada sobre ela, o que você teria adivinhado só de olhar pro visual? Que ela é bonita? Sim. Que ela tem características de loba? Também. Mas e além disso? Você por acaso teria sacado que ela na verdade é uma gladiadora? Eu não sei pra vocês, mas pra mim seria muito difícil descobrir isso só olhando pra ela. Os NPCs têm um design de gladiador melhor do que essa boneca. Eu não quero generalizar porque não são todos. É porque a função daquele NPC é ser e parecer um gladiador. A função dessa mina é ser bonita e ter alguma desculpa pra usar uma arma e uma habilidade, tá ligado? É isso que eu vejo. Mas enfim, vamos ver. Mas existe sim uma certa tendência de vários personagens de gacha não comunicarem ali o que normalmente se esperaria deles. É uns design que às vezes não parece comunicar nada do personagem ou que não faz sentido pra aquela situação. Esse design, eu vejo que ele é simples e essa mina é uma o quê? Uma equivalente a 4 estrelas. Ela é ruim, tá ligado? Ela é personagem inicial do jogo. E ela é como? Bonitinha, mas simplesinha. Uma coisa que eu percebi, cara, é que no Genshin, os personagens, eles têm, tipo, a cor da Lisa, ela é roxa. Por quê? Porque ela é eletro. A cor da Furina é azul. Por quê? Porque ela é hidro. A cor do, tá ligado? Azul e branco. A cor da Arlequino é, sei lá, vermelho, preto e branco, porque ela é de fogo. A cor daquele Kaeya lá, eu acho, né? Sei lá, usa uma roupa azul, se eu não me engano. O Venti usa roupa verde, branca. Eu acho isso tosco, tá? Eu acho isso tosco. E no Wuthering Waves é meio que... nem sempre é assim, tipo... na verdade é bem diferente. Os personagens parecem normais, tipo... alguns parecem realmente pessoas normais. Tipo a Linai que chegou agora. E... enfim. Eu acho o design do Wuthering Waves, inclusive, bem mais bonito, cara. Bem mais bonito. Vamos lá. Situação. O que numa situação normal seria considerado um design ruim, pois a comunicação é ruim. Mas quando a gente começa a... mano, um design é ruim quando ele é ruim, velho. Não tem um bagulho desse, tipo... na verdade, eu não vou falar que não tem. Mas eu acho que em jogo gacha é diferente, tá ligado?
analisar a lógica interna dos gachas, a gente começa a entender o porquê esses visuais são do jeito que são. Os gachas são jogos gratuitos e que se baseiam totalmente na venda de personagens. Beleza, ele sabe. Então ele sabe. Logo, eles têm um motivo financeiro para priorizar elementos Olha lá. de design que façam o público amar o personagem logo de cara. Cara, e detalhe, ó, Brown Dust aí. Detalhe. Isso é todo um ecossistema, velho. Mano, eu nunca vi jogo com mais coisa fora do jogo do que gacha. Isso é fudido, velho. Isso é ferrado. Daqui a pouco vai ter até esportes, eu não duvido nada, mano. Inclusive, multiplayer é, tipo, quase que deixado de lado, né? Pelo menos é isso que eu vejo. Mas, enfim. E eu nem quero, eu não gosto muito de evento multiplayer, mas, enfim. É isso aí. Personagens como forma de monetização significa que eles estão totalmente à mercê do gosto do público-alvo. Isso faz com que muitos deles sejam mais uma caixa de seleção do que as pessoas gostam. Estão à mercê como se fosse algo ruim, velho. Tipo, a empresa, ela vende um produto, mano. Ela vende um produto e ela pode mudar se ela quiser, mas ela vai perder dinheiro. O problema é, geralmente essas empresas, elas começam de um jeito e às vezes quando elas mudam, aí realmente, tipo, dá pra entender as pessoas ficar bravas quando uma empresa muda pra um rumo. E principalmente quando ela muda pra um rumo pior, que não diz, né, não leva em consideração o público a opinião do público, que é inclusive o que tá acontecendo com Brown Dust e a censura na China. Mas, assim, e tem muita gente confundindo isso, tipo, a motivação deles não é o viturista, a motivação deles é deixar o jogo na China. O problema é que eles executaram isso muito mal, tá ligado? Então não é erro de motivação, é erro de implementação. Mas, enfim, pelo menos é isso que eu tô sabendo, tá? Eu não jogo muito Brown Dust. Na real, eu não jogo Brown Dust. Enfim. E... Nossa, eu ia falar mais alguma coisa, velho. Ah, tá. Enfim, então a mercê, não, né? Eles, tipo, eles entregam um serviço e tem que ser bom. Tem que ser... Quer dizer, tem que ser o que a galera quer. Se a galera quer merda, beleza, entrega merda, tá ligado? Mas tem que ser o que a galera quer, senão não vende. Do que designs orgânicos a serviço de uma narrativa mais profunda. Se a galera quiser design orgânico numa narrativa mais profunda, e inclusive mencionaram ali Reverse 1999 no comentário desse vídeo, mano, dá pra entender, tá ligado? Dá pra entender. Totalmente normal. Agora, se o pessoal quer coisa mais só bonita, não é um defeito, tá ligado? Enfim, vamos lá. Tentar entender melhor essa lógica. Particularmente, eu acho que tem duas formas que são as mais comuns. Ele deve saber tudo que eu tô falando aqui, velho. Ele vai explicar isso no vídeo, se pá. De você gostar de um personagem. A primeira é você gostar dele por causa da jornada. Você gosta do personagem depois de ver o que ele passou, como ele mudou e o que ele perdeu ou conquistou no processo. Verdade. Esse tipo de apego exige mais tempo. Já a segunda forma Verdade é você também. gostar antes mesmo de saber. E é bem mais complexo de fazer, né? Tipo, tem que ter um build-up, assim, né? Build-up, tipo, uma construção de roteiro, de personagem, tem que fazer sentido. E pode estragar facilmente, né? Tipo, às vezes alguns finais aí, né? E aí você, tipo, perde toda a admiração do personagem e tal. Enfim. Inclusive lá vem Deep Space aí na tela. Saber a história dele. Você gosta do personagem no primeiro contato só de bater o olho, geralmente porque ele tem um estilo de design e personalidade que você já é muito fã. A maioria dos jogos gacha. Inclusive o traço do Love and Deep Space é muito bonito, velho. Os caras acertou. Mano, os caras... Nossa, o que os caras acertou nesse jogo é brincadeira, né, velho? Os caras fizeram um único jogo que prestava e comeram o mercado inteiro. Que, segundo as pessoas, é metade do mercado, mas tá tudo concentrado em um jogo. Eu acho que eu... Enfim, não vou falar mais nada Tenta sobre funcionar por esse segundo princípio. Particularmente eu acredito que é assim, porque os jogos gacha tem um problema. Path to Nowhere, mano. Esse jogo aqui é tipo um Arknights com estética Dark Romance. Mano, é bom, viu? Quer dizer, eu não joguei muito, mas, porra, parecia da hora. E era difícil. Tipo, eu sou muito burro, né? É um gap de inteligência, mano. Eu fiquei sem paciência, eu jogava no celular, travava tudo. Aí falava, mano, não quero.
tá ligado? Não quero, é isso aí. Problema estrutural de falta de tempo pra Tem conseguir energia também. desenvolver os personagens. Normalmente eles têm pouquíssimo tempo de tela, pois sempre precisam ser chutados da história em favor de um personagem novo. O foco da narrativa não pode ficar em um único personagem por muito tempo, pois sempre existem novos banners com novos personagens chegando. Isso eu não sei qual é. Criar Achei que é o arcos mais zero. longos ou desenvolvimentos mais elaborados pro personagem. Apenas o grupinho principal ou Bonitinho. os personagens favoritos é que ganham destaque a longo prazo. Óbvio que existem exceções, mas a gente tá falando da tendência geral aqui. Logo, o problema que o designer precisa resolver é criar um visual que seja familiar e atraente, independente da história e do desenvolvimento do personagem. E a solução para isso é fazer o design funcionar como um recorte de vários gostos populares das pessoas. Cada traço do personagem, cada referência visual, cada detalhe de personalidade é pensado para ativar algo que os jogadores já gostam logo de cara. Você seleciona ali 2 ou 3 elementos populares e tornam ele o ponto principal do design do personagem. Com isso, você não precisa de horas de narrativa para entender quem é o personagem. Bom resumo. Você vê o visual e já associa a algo que você gosta, como um clássico herói, uma Verdade. assassina tsundere ou até mesmo uma coelhinha. Isso faz com que muitos E também gachas tsundere. sejam um verdadeiro catálogo de fetiches. Catálogo de preferências do jogador. Sim. Um dos grandes Sim. exemplos é o Fate Grand Order. Nesse jogo existe literalmente um personagem para qualquer gosto imaginável. Você gosta de milfs bem dotadas? Ufa. Tem. Waifus negras? Tem. Ufa. Personagem gordinha? Tem. Ufa. Homem brucutu? Não. Tem. Fanboy? Ah, tem não. também. Inclusive, Aí chapou, é por aí isso que chapou. todo mundo é super atraente e bonito nesse tipo de jogo. Uhum. Já que é a característica que a galera mais procura no personagem, né? Não é comum você Ah, encontrar pois é, em né? gachas personagens com o mesmo naipe visual da galera do Disco Elysium, tá ligado? Todo mundo ali tem que ser uma waifu ou rosbando comercializável pra agradar a otacada. Mas no caso do gacha que eu mais jogo, que Isso é o não é ruim. Frontline 2, eles tentam equilibrar isso de um jeito que eu acho muito engraçado. Porque assim, esse jogo é basicamente um Cara, sabe o que eu sinto, velho? Eu não sei se eu tô errado, mas muitos desses canais, eles gostam e eles querem mostrar os jogos e essa cultura pras pessoas, só que sem parecer um estranho. E aí elas fazem um vídeo meio criticando, só que não 100%. Tipo, olha aqui que eu gosto aqui, tá ligado? Olha essa imagem que tá aqui, tá ligado? Só que ele faz esse tom de zoeira, só que assim, na minha cabeça, tipo, velho, sei lá, eu sei quem você é, eu te conheço. Eu sei que tipo de homem você é. Eu posso estar 100% errado, mas enfim. colecionador de waifu com uma boa dose de fanservice. Mas ao mesmo tempo, ele quer contar uma história séria e bem elaborada, tá ligado? Então acontece Eu acompanhei o começo da história, mano, e eu achei muito legal. Só que depois eu comecei a rushar pra pegar a gema no evento e nunca mais revi. Experiência média de Cassino Simulator. o seguinte, enquanto as garotas que você realmente pode puxar no gacha são bonitas, estilizadas e quase perfeitas, boa parte dos personagens menores ou NPCs que você não consegue no gacha são completamente diferentes. Eles são mais realistas, alguns até feios ou É verdade. desgastados pela vida. Eles são totalmente fora do padrão de beleza otaku. Isso gera até um contraste absurdo de estilo artístico. Parece que Da esses hora, mano. personagens fazem parte de mundos completamente diferentes. O motivo desse contraste tão grande é óbvio. Você não precisa Peraí. ver desses personagens. Tem homem nesse jogo? Eu achei que não tinha. Tipo, eu sei que o comandante ele é e ele aparece, mas caralho, eu não sabia. Achei que tinha dado treta. Logo, eles não Enfim. são feitos para agradar, dando mais liberdade para serem retratados de forma mais orgânica, de acordo com o funcionamento daquele mundo que é um lugar bem sofrido. É engraçado É. esse malabarismo que esse tipo de jogo tem que fazer para vender ali os seus personagens, né? Inclusive, essa necessidade deles leva a fazerem a próxima coisa bizarra no design, Caralho, que jogo que é esse aí, viado? completamente errada em outros tipos de mídia. Meu trabalho Não, é não. fácil porque Ah, eu não, uso clique. viado. É assim. Mano, essas propagandas de IA tá bizarramente ruim, velho. Mano, tá muito cansativo de ver isso aqui. Caralho, e o YouTube mandou ainda na maior, ó. No mais repetido, o cara mandou propaganda, velho. É engraçado
Inclusive, eu acho que a galera voltou pra ver o personagem, né? Pode ir pá. Esse malabarismo que esse tipo de jogo tem que fazer pra vender ali os seus personagens, né? Inclusive, essa necessidade deles leva a fazerem a próxima coisa bizarra no design que é completamente errada em outros tipos de mídia. Vamos ver. Overdesign. Overdesign nada mais é do que excesso de design. Em personagens, ele ocorre quando o sujeito tem tantos detalhes, elementos e ornamentos sem uma função clara que ele cansa a visão do público e até demora mais pra você entender o que você tá vendo, ficando perdido em sinais que não comunicam bodega nenhuma. Peraí. De design. Viajei aqui no meio. Em personagens, ele ocorre quando o sujeito tem tantos detalhes, elementos e ornamentos sem uma função clara que ele cansa a visão do público e até demora mais pra você entender o que você tá vendo, ficando perdido em sinais que não comunicam. O pior é que muito overdesign e muitos personagens tornam eles muito mais genéricos e parecidos, né? Tipo aquele monte de assimetria que tá presente em vários personagens. Tipo, se fosse só um, às vezes você pensa, nossa, é exótico o personagem. É diferente dos outros, mas não, tem vários. Então é meio que só mais um detalhe, tá ligado? Que pode ser ignorado. Com bodega nenhuma. Sinceramente, é difícil citar um caixa que não tenha pelo menos um personagem que não sofra desse negócio. Não, peraí. Não, peraí. Isso daqui é um exemplo de overdesign, velho. Deixa eu dar um... Mano, isso aqui é bom pra caralho, mano. Isso aqui não é overdesign não, mano. Olha. Nossa, se eu mostrar um personagem de Azur Lane com rigging atrás, fudeu. Acha que não tenha pelo menos um personagem que não sofra desse negócio. De cabeça eu só consigo citar o Blue Archive porque ele tem uma direção de arte bem limpinha, né? Mano, o traço é muito bonito, velho, mas o jogo não me atraiu porque as personagens não são muito legais pra mim, né? Mas é lógico, não é tipo querendo militar em cima, não. Só eu não gosto mesmo. Tá ligado? Em design de personagens tradicional, overdesign é considerado um grande de um problema, tá? Um dos maiores motivos é porque ele quebra a afluência de processamento. Como é que é? A afluência de processamento é uma ideia que explica que estímulos mais fáceis de serem processados são percebidos como mais agradáveis e até mesmo mais belos pelo cérebro. Ou seja, o cérebro, ele tenta buscar padrão basicamente em quase tudo que ele absorve, né? E aí o que acontece? Quando ele tenta isso, e ele consegue, meio que libera dopamina no seu cérebro. Eu não sou neurocientista, nem psicólogo, nem nada. Mas, se eu não me engano, é isso que acontece. Tipo, você só se sente bem quando você observa um padrão e reconhece ele. Por isso, talvez, que as pessoas gostem de fazer cruzadinha, sudoku, tal, essas coisas que desafiam, né? Que, tipo assim, quando você consegue achar a resposta, você fica bem, você só fica bem. E também, cara, quando a mídia é simples, você vai lá, você reconhece o padrão, entre aspas, e reconhecer o padrão é, tipo, entender, né? Conectar os neurônios e tal. E aí, uma vez que você fez isso, pá, tá ligado? Você fica feliz. Entre aspas, né? Você não precisa tirar um sorriso na cara pra ser feliz, né? Tipo isso. E, por exemplo, eu gosto muito de música com tempo quebrado, né? Math rock, rock progressivo, metal progressivo e tal. E pra maioria das pessoas isso é incômodo, porque a batida, ela não é um 4x4 e sempre que chega na quarta batida, volta pro 1 e você sabe que o ciclo terminou. Não, o bagulho é uma bagunça. E o seu cérebro ele tem que ter uma memória de trabalho um pouquinho maior, tá ligado? E um costume com trabalhar com esses ritmos pra você entender eles. E aí, mano, quando você entende, é tipo, realmente muito da hora, tá ligado? É um eargasm, né? Eargasm. Mas se você não entende, você vai ficar boiando, velho. Mas é essa aí a minha comparação. Quanto mais fácil for de você entender uma imagem, mais você tende a gostar dela. Mas quanto mais esforço você precisa fazer para entender o que tá vendo, menos você tende a gostar daquilo. E nós queremos evitar isso a todo custo. Além disso, em muitas mídias, o overdesign... Então, mas tem gente que gosta de fazer mais esforço e ver, tipo, é como se fosse um desafio, tá ligado? Mas ele falou, é tendência, tipo, não vou ignorar o que ele falou, ele tá certo aqui.
é um problema prático. Personagens de anime e mangá precisam ser desenhados várias vezes. Justamente por isso, os designs precisam ser mais simplificados. Inclusive no design Sim. existe um conceito chamado de KISS, que em português é algo como mantenha simples, idiota. Normalmente o que a gente quer é remover elementos desnecessários do design. Os programadores também têm uma mania assim, só que tem gente que advoga que isso é uma merda pro código, né? Enfim, dizem que o clean code não é clean pra máquina, enfim. Para Só uma curiosidade, né? Tipo, às vezes não é melhor você manter simples, né? Mas, enfim, vamos lá. que aquilo que realmente importa no personagem se destaque mais. E aí nesse ponto surge a pergunta óbvia, né? Se o overdesign é tão problemático, por que os gachas usam tanto disso? Simplesmente porque pro modelo de negócio deles, as vantagens que essa abordagem traz é muito maior do que os malefícios. Para começar, que a Pera aí. O cara tá falando basicamente que o problema traz solução se você mudar a abordagem. Então isso não é um problema. Mas tá bom. maioria deles usa modelos live 2D ou modelo 3D. Sim. Ou seja, o personagem só precisa ser construído uma vez. Você pode pendurar quantas quinquilharias você quiser no personagem, pois nada disso vai precisar ser redesenhado quadro a quadro. O segundo motivo é porque esses malandros têm bons artistas na folha de pagamento. Oh. E toda essa complexidade visual Muito bom. muito apreciada se ela for bem organizada. O que diminui a fluência de processamento e consequentemente causa rejeição. Cara, esse design eu achei legal também. Não é exatamente muito detalhe, mas sim o esforço elevado que o Esse aí é meio paia, né? seu cérebro precisa fazer. Eu acho que muito disso também se dá pelo traço do artista, que às vezes não é tão... não chama tanta atenção, tá ligado? Mas enfim. No caso, não é nem chamar atenção, é ser bonito, né? Tipo, tem traços que são feios, velho. Na minha opinião. Tá ligado? E tem gente que ama os traços que eu acho feio, mas vamos lá. Para entender o que ele está vendo. Mas esse efeito pode ser atenuado com boas práticas de design, como uma silhueta clara, paleta de cores organizada e hierarquia visual. Essas práticas acabam criando um design de personagem que, apesar de detalhado, todos esses elementos se encaixam para formar um todo muito belo. É sabido que imagens com complexidade visual, se tiverem uma boa composição, chamam mais a atenção no primeiro contato. Elas são mais estimulantes, com muitos elementos que despertam a curiosidade, elas acabam gerando aquele efeito de uau, saca? Ao mesmo tempo, elas perdem o brilho muito rápido. O cérebro não é feito para sustentar esse pico de excitação eternamente, então esse tipo de design acaba enjoando fácil. E aí vem o pulo do gato. Antes da complexidade cansar o jogador, ele já puxou o banner e já pegou o personagem. Gacha, meu bruxo, vive de impacto imediato, não de contemplação. Não, peraí. Se em 1 ou 2 segundos... Cara, assim... O amor, entre aspas, entre o personagem que você pega em um banner e outro, ele pode diminuir, mas ele não acaba, velho. Pra mim, não acaba, tá ligado? Se eu gostar de um personagem no lançamento, eu vou continuar gostando dele pra sempre, velho. Só que talvez eu não use ele porque não tá no meta, né? Enfim, depende do jogo também. Mas isso não é tendência. Isso quase nunca aconteceu, velho. Você olhou pra esse design e pensou, mano, eu quero esse personagem, então... Inclusive isso aqui eu peguei no rerun, mano. Eu escolhi não pegar a que tá no banner agora, vou pegar no rerun isso aí. O objetivo foi concluído com sucesso. E foi concluído com sucesso. O ciclo de personagens novos sendo lançados é rápido demais, então o lado negativo da pessoa... Pô, tem banner aí que demora 40 dias pra sair, velho. Mas... tá, eu entendo. pessoa enjoar do personagem nunca chega a ser um problema tão sério, pois você sempre tá puxando unidades novas. Agora, é fato que quando um personagem é super carregado de detalhes, mas nenhum deles comunica alguma coisa, você acaba com muita decoração e pouco propósito, o que torna o design bem superficial. Esse tipo de meme aqui é satânico, bicho. Você mede o IDH da pessoa, mano, quando você vê esse meme aqui. O ideal é que a complexidade visual... Espalhei ódio e desinformação na internet, me perdoem.
esteja unida de uma coisa fundamental: significado. Ou seja, que essa parafernália toda sirva para ajudar a narrativa visual do personagem, pois um bom design não é decoração, mas sim comunicação. Nesse sentido, a Navia de Genshin tem um excelente design. É impressionante como qualquer pessoa que olhar pra Navia, não importa se jogou o jogo ou não, vai ter a mesmíssima impressão sobre ela. Essa mulher claramente é da alta sociedade. Ela tem aquele visual típico do período... Véi, me desculpa, mas olhando ela e todos os personagens de Genshin, eu não vejo diferença nenhuma, mano. Pra mim é tudo tipo uns caipira da Idade Média, que tem um monte de roupa pra parecer, sei lá, Deus fazendo cosplay. Não sei nem explicar, mano, mas eu acho tudo igual. Me desculpa. Menos a Arlequina tem uma roupa da hora. Histórico conhecido como Belle Époque, uma época da Europa marcada por luxo, moda extravagante, nobreza e uma personagem de Fontaine, que é a região dessa personagem, parece beber esteticamente desse período histórico, mas a Navia, meu amigo, ela bebe a garrafa quase inteira. Ela tem todo esse ar de garota nobre, né? O cabelo loiro e... Assim, só pelo design... Eu achei meio que igual, só que preto e dourado, tá ligado? Caracolado, roupas cheias de camadas, ornamentos. Pô, velho, mano, todo personagem é assim, mano. Roupa cheia de camada, velho. Ornamento, velho. Mas beleza, mas tá bom, vai, vamos lá. Joias. Ela também tem esse chapéu típico de madame e, é claro, um guarda-chuva que parece ter saído direto de uma loja de luxo. Todo esse detalhismo exacerbado do seu design o guarda-chuva ajuda a reforçar o visual extravagante e de alta classe da personagem. Ou seja, o hiperdetalhismo aqui é uma vantagem. Temos até alguns elementos visuais que indicam... Olha isso, velho. Eu juro pra você que isso daqui é um personagem comum de Genshin qualquer, que pra mim não... No contexto do Genshin não passa mensagem nenhuma, velho. E tipo assim, eu não vi personalidade dela, não vi nada, né? Porque eu não peguei ela no jogo nem nada, mas enfim. São coisas pessoais sobre essa personagem. Olha, por exemplo, para o acessório na cintura dela que se assemelha a um leme de navio. É um tema claramente... Vai, Corinthians. Marítimo, o que liga ela à mobilidade aquática de Fontaine. O pai da nave a ajudou a construir o Aquabus, que é uma espécie de veículo de transporte marítimo naquela região. E ele usava os mesmos símbolos nas suas roupas. Até o nome da personagem, Navia, tem a ver com essa coisa mais marítima, verdade. Né? É verdade. Ou seja, o design dela conversa com a cultura da região, a posição social da personagem e a temática naval da família dela. Ou seja, é um design que comunica muita coisa, a complexidade visual ajuda nisso, e é exatamente isso aqui que a gente quer ver. Um monte de coisa aleatória e sem propósito grudada numa garota bonita não faz um... Calma aí, velho. Peraí. Não. Peraí. Bom design de personagem. E aí, quero opiniões. Pode não ser o melhor, mas é melhor que muita coisa ocidental por aí, tá ligado? Muita gente falaria que é bom sim. Eu não sei se a nossa régua que tá quebrada ou enfim. Porém, vamos isso ver. Faz uma excelente ilustração de Pinhup sexy, que honestamente é exatamente o que muitos gachas querem ser. Às vezes é muito difícil você comparar esse... Ele falou Pinhup? Padrão de design de personagens de gacha com o de um design convencional, porque eles simplesmente não querem a mesma coisa com os personagens, sabe? É como comparar a roupa do dia a dia com a de alta costura, sabe? Uma precisa funcionar no mundo... Cara, eu acabei concordando bastante com esse cara aqui, porque eu só tinha visto o começo dele e eu achei que ele ia falar alguma coisa, tipo, que eu ia discordar muito, assim. Mas pelo jeito ele só deu a opinião dele, eu dei a minha e é isso aí, velho. O real... Não sei. Esse vídeo não foi ruim, não. Os comentários... Mano, eu vou descer nos comentários aqui pra dar uma lida, viu? A outra só existe pra impressionar e chamar atenção. Ainda assim, é muito importante a gente dar crédito aonde ele é merecido. Nem todo gacha limita os seus personagens a serem um pega-troco barato. Dos que eu tive a oportunidade de conhecer, esse é o Reverse? O Reverse 1999 e até o Limbus Company tem excelentes designs e que seguem... Tá vendo, mano? Cada coisa tem seu público-alvo, irmão. Se você gosta de um bagulho profundo, não necessariamente só de beleza, você vai nesses gachas, irmão. Você vai nesses gachas, você não pede pra outro, pra um Azure Lane, pra um Brown Dust, pra um Nikkei, ter o mesmo foco. Tipo, tá ligado? Você vai pra esses, cara. Você que muda, não é a empresa que muda, cara.
Mas enfim. Tem aquela filosofia mais tradicional que a gente vê em outras mídias. Particularmente, eu acho que essas tendências Esse aqui vai ser bom demais, viu? exageradas no design de gacha funcionam bem pro que eles querem, né? Que no caso é vender personagem. Olha, Mas, mano, particularmente, caralho. eu acredito Nossa, em um esse design aqui muito fodeu. coeso, que informa bem sobre o personagem e tem várias referências interessantes, ativa mais neurônios de primata na gente do que qualquer tipo de Olha o bajulação, Snowbreak aí. safadeza Olha ou ela aí. complexidade extrema. A mina aí que eu não Mas sei. agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa abordagem visual mais apelativa dos jogos gacha? Vocês curtem, não curtem? Pô, Obviamente. mano, eu vou ver até outro vídeo desse cara aqui, peraí, velho. Mas depois, eu vou gravar de novo depois. Mano, muito... Nossa, 43 minutos, viado. O que eu fiz aqui, mano? Não, o que eu fiz aqui, viado? Nossa, o que eu fiz aqui, velho? Que cara... Nossa, ninguém vai ver isso aqui. Mas enfim, né? Vamos lá. Deixa eu trocar o meu... Trocar não, dá pra vir nesse Google mesmo. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Tipo, sei lá, que é Azure Lane. Eu podia fazer uma pergunta menos genérica. Aqui não, mas beleza, eu achei. Cara, todo personagem tem um navio atrás dele, entre aspas, que é o rigging, né? Será que... Mano, é triste. Olha, que qualidade boa, né? Mas enfim, tá vendo que tem umas armas ali no fundo? Tomara que esteja dando pra ver. Mas enfim, tem muito design sempre, tá ligado? Mas eu acho que é sempre, tipo, bem-vindo, principalmente nesse. Deixa eu ver. Acho que o melhor é fazer isso aqui, velho. Puta, mas eu abri uma matéria, velho. Pera aí. Mano, se eu fosse abrir o Mumu, velho. Não quero abrir o Mumu só pra mostrar um personagem. Deixa eu pesquisar o Genshin Impact personagens. Tier list e tal, pá. Mano, tipo, olha o design deles, velho. Tá vendo que tem sempre muita coisa? Tipo, beleza, tem um coraçãozinho ali. Nessa mina parece uma suporte, talvez, porque ela tem um coração, uma seringa que cura. Mas o que esses personagens, por exemplo, têm de diferença pra outra? Eu pelo menos não consigo enxergar muito, velho. Pra mim parece, tipo, tudo igual, com um monte de detalhe que não quer dizer muita coisa. Tinha uma lá que é Chevreuse, sei lá. E eu achava o design dela daorinha até. Ela tinha um cap, assim, um bagulho na cabeça, eu achava da hora. Mas enfim. Falou mal de Genshin, mas ele não era tão ruim. O foda é que tem outros muito melhores, né? Então, por isso. Que nem isso aqui, velho. É da mesma região que aquela mina lá. Tipo, é um terno muito da hora, ok. Com muitos detalhes. Mas isso... Mano, eu não sei, velho. Acho que eu tô muito com o mindset errado. Então, às vezes eu só não sou o público-alvo mesmo. De Genshin. Não sei, velho. Quero muito saber se é só eu que começo aqui. Oxi. Just Mônica, é? Vamos lá. Enfim, velho. E eu ia comparar com outro ainda, né? Ah, vamos ver o do Ultra. Ó, mano, esse personagem mais urbano, tá ligado? Mano, o que eu tô fazendo aqui, velho? Pô, na moral, até hoje eu não sei abrir uma imagem no navegador, velho, de um jeito decente. Aí, mano. Nossa. Tipo, na fé, tomara que dê pra ver, velho. Esses designs mais urbanos, assim, mais modernos, eu acho muito mais legal. E os detalhes parecem fazer muito mais sentido, tá ligado? Tipo, ó, umas ombreiras, uns jaleco, com alguma coisa que talvez seja utilitária pra pendurar alguma coisa, fazer alguma coisa. Uma joelheira, um coturno da hora, velho. Inclusive, eu acho o protagonista
do Wuthering Waves muito da hora o design dele, velho. Eu acho muito da hora. E geralmente sempre joga um personagem masculino, né? Quando é personagem principal. Por motivos based. Óbvio. Nas cutscenes, né? Quem sabe, sabe. Enfim, inclusive, esses designs aqui é da hora, velho. Esses designs aqui de homem é da hora, eu acho. Tipo, até os que tem cabelão são másculo, tá ligado? Parece, não é tipo fanboy. Tem um ali que é um desgraçado ali, mas enfim. Essa é a minha opinião, né? Eu não sou público-alvo. Eu definitivamente não sou público-alvo de personagem assim. É isso, velho, eu acho. Tem mais pra falar nada, não. Eu vou reagir a outro vídeo dele, porque é bom. Pelo jeito. Vou me inscrever. Vou me inscrever no canal dele. E é isso, mano.